para a conversa de hoje, o tema é o bico grossudo, uma ave granívora que, apesar do seu aspecto robusto, é muito esquiva, muito discreta e, por isso, difícil de ver. Olá, Zé, bem-vindo para mais uma conversa. Olá, Gonçalo. Pois é, hoje vamos falar do trinca-pinhão, como ele também é conhecido, não é Do verdade? trinca-pinhão, exatamente, o E o trinca-pinhão. trinca-pinhão, diga-se em bom da verdade, é um bocadinho representativo daquilo que consegue ser a força que a mandíbula desta espécie consegue exercer em cima daquilo que é a sua alimentação, não é? Neste caso, Exatamente, consegue partir frutos os de pinhões. cascadura, não é? Tás também consegue partir caroços de cereja, sim. É verdade, impressionante. Eu não consigo, pelo menos, não sei. Pois. Por ser arriscado. Diz-me lá uma coisa, isto é um claro exemplo de uma adaptação, portanto, ao tipo de alimentação e que a distingue de todas as outras aves que a gente tem na nossa avifauna, não é verdade? Penso que sim, quer dizer, tem um bico particularmente potente que lhe permitiu especializar-se neste tipo de alimento. Ahm, e posso dizer por experiência própria que este bico tem realmente muita força. Eu, Quando no diz início dos experiência anos, própria, deixa-me adivinhar, anilhagem. anilhagem, exatamente, eu, no princípio dos anos 90 eu tirei a credencial de anilhador e durante alguns anos eu ia regularmente anilhar numa quinta ali nas encostas da Serra da Rábida, uma quinta que era de um outro tio meu, já falecido, e que eu já mencionei em algumas conversas mais perto do início desta série de conversas. Eu costumava ir para lá observar e depois, mais tarde, comecei a ir anilhar, quando já tinha a credencial, e com alguma regularidade eu apanhava lá bicos grossudos. Não é assim uma espécie muito abundante, mas ao longo dos anos, assim de memória, acho que ainda anilhei lá mais de uns 20 e tal, portanto ainda foram uns quantos. Só que o bico grossudo, hum, de facto, além de ter um bico muito potente, ele usa o bico também para se defender enfim, de potenciais agressores. E então, quando nós vamos anilhar, temos de ter alguma precaução, por exemplo, de usar um saco de pano para proteger a mão ou para lhe tapar a cabeça, né? Que é para ele não reagir a esses estímulos visuais. E mesmo assim não nos livramos de levar uma bicada de vez em quando. E houve uma ocasião em que eu tinha apanhado um bicursudo, estava a anilhá-lo com mil cuidados, a pessoa tem que o tirar da rede, depois tem que levar para a mesa de anilhagem, pesar, tirar as medidas, aliás, tirar as medidas, pôr a anilha, tirar as medidas, pesar é a última coisa antes de libertar. E quando eu ia metê-lo na saqueta onde se fazia a pesagem, a pessoa segura pelas patas para meter lá o bicho de cabeça para baixo, ele de repente vira a cabeça e agarra-me o dedo indicador, mas com toda a força. Ficou ali E nem mesmo ali a trincar com aquele bico potente. É claro 50 que eu dei um grito. quilos, segundo me constou. Como? 50 quilos de força, segundo me Sim, sim, constou. tem agora não me recordo os valores, mas é uma força muito grande por centímetro quadrado ou por polegada quadrada, uma coisa qualquer. Bem, eu dei um grito de dor, larguei o material que tinha na mão, fiquei só com o bicho assim pendurado a morder uma ponta do dedo. Comecei a sacudir a mão para ver se ele largava, e ele não largava, ele chocalhava à medida que eu ia abanando a mão, mas continuava ali pendurado a morder-me o dedo. Foi um momento inesquecível no mau sentido. Depois às tantas lá largou e foi à vida dele. Mas de facto não é uma experiência muito agradável, efetivamente, e portanto há que ter respeitinho com estes bichos. No entanto, a tua primeira observação desta espécie não foi feita na anilhagem, pelo que eu Não, senhor. percebi. A primeira observação foi em Fátima. Foi em Fátima no fim de novembro de 1988. E a gente pode pensar, mas o que é que eu vou fazer a Fátima para ver bicos grossudos? Bom, a explicação é muito simples. Eu tinha ido a Fátima não para ver aves, tinha ido numa peregrinação da paróquia, né, que havia assim uma vez por ano, ou qualquer coisa, havia assim uma peregrinação a Fátima, assim para os jovens, e eu cheguei a ir mais do que uma vez, e nesta ocasião eu fui lá na peregrinação, que íamos todos de autocarro, mas eu já andava com o bichinho das observações e de modo que lá em Fátima aproveitei assim um intervalozinho para ver o que é que havia ali à volta, ali perto dos parques de estacionamento, que aquilo tem lá uns parques de estacionamento perto do santuário, lá com os ciprestes onde estacionam os autocarros,
Epá, eu já não me recordo se levei os binóculos ou não, de facto não me recordo desse detalhe. O que eu me recordo muito bem é que dei uma voltinha ali no parque de estacionamento e a certa altura vejo, não muito longe de mim, assim a 10 ou 20 metros, um bando de passarinhos no chão, andavam lá uns tentilhões e mais não sei o quê, e no meio deles estava um pássaro diferente. Eu começo a ver que o atenção era um bico-crussudo. E eu não estava minimamente à espera de ver. O bico-crussudo para mim era daqueles bichos assim que só existiam nos livros, porque nem o meu tio alguma vez tinha visto, o meu tio que me ensinou a ver aves, nem o meu tio alguma vez tinha visto, nem eu conhecia ninguém que tivesse visto, não é que eu nessa altura conhecesse muita gente, mas já tinha estado lá no Algarve também, não era um bicho que aparecesse muito por lá, e portanto era daqueles bichos que eu não tinha qualquer expectativa de ver. E de repente vejo um no chão ao pé de mim, uh, assim, num parque de estacionamento ao pé do Santuário de Fátima. E eu então, desde então para cá, fiquei sempre a achar que esta observação tinha sido um milagre de Fátima, não encontro outra explicação para isto. Mas, de facto, esta ficou-me na memória pelo inusitado da situação. Uhum. Uma questão só aqui também para enquadrar um bocadinho esta espécie. É muito frequente quando nós encontramos algum tipo de texto sobre esta espécie, referir que esta é o maior dos nossos fringilídeos. É. Explica lá o que é isso dos fringilídeos. Os fringilídeos é uma família que reúne em inglês são os finches. Eu já vi em certos livros traduzido finches por tentelhões. Embora essa tradução normalmente não seja muito usada, porque tentelhão é um nome que nós usamos essencialmente para as duas espécies do género fringila. Depois os outros têm outros nomes, como verdilhão, pinta-silgo, chamariz, pinta-arroz, por aí fora, são tudo fringilídeos. E, portanto, normalmente em português nós temos nomes para as famílias que não são o nome aportuguesado do nome latino. Mas no caso dos fringilídeos, não havendo um bom nome em português que abarque todas as aves da família, como no caso dos finches, porque em inglês é chaffinch, hawfinch, para o bicursudo, depois goldfinch, greenfinch e mais não sei quantos finch, bullfinch, e portanto o finch é um nome chapéu, digamos, que abarca as espécies da família. Neste caso, em português, não existe um tal nome, e por isso é que se usa muitas vezes os fringilídeos. Há outras famílias em que isto acontece, como por exemplo os ralídeos, que inclui os galeirões, as galinhas d'água e os frangos d'água, também não há assim um nome em português para abarcar esse grupo de aves. Mas, portanto, fringilídeos corresponde a este grupo de aves granívoras, aparentados aos tentelhões e afins, e é nesta família que está então o bico-grossudo. Portanto, todos passeriformes granívoros, não é? Portanto, Não são todos os granívoros, porque os, estou a dizer, os frigilídeos são todos os fringilídeos granívoros. são todos granívoros, mas Ok, já ok. agora, ainda bem que Mas falas os, nisso, porque é assim, pois, no tempo do Linneu, como eu já referi anteriormente, ele tinha muito menos géneros do que atualmente, portanto, ele agrupava as aves em relativamente poucos géneros, e os granívoros para eles era quase tudo fringila, tanto que o pardal comum, que hoje em dia está na família dos passerídeos, que é Passeridae, o nome dado pelo Linneu era fringila doméstica. Portanto, ele considerou que aquilo era aparentado aos tentilhões, também tem um bico triangular, também come grão, portanto é um tentilhão. Depois, mais tarde, percebeu-se que havia ali diferenças que justificavam classificar essa espécie numa família própria, essa e os outros pardais. Mas os nomes originais do Linneu muitas vezes refletem o agrupamento das espécies num número relativamente pequeno de géneros. Portanto, mas sim, os fringilídeos são todos granívoros. Não, enfim, todos. Isto hoje em dia, com a filogenética, isto já levou tantas voltas que agora descobriu-se que no Havaí também há lá uma série de aves endémicas do Havaí uh, que, que, que ocorrem lá nas ilhas e que foi uma evolução separada, não é? E que, de acordo com as análises mais recentes, pertencem também à família dos fringilídeos. Embora, em termos de aspecto, não tenha nada a ver, porque têm uns bicos finos e curvos que parecem os nectarídeos. Só que as análises filogenéticas às vezes conduzem a resultados diferentes daqueles que a morfologia das aves sugere. Mas pronto, isto é um grupo de aves diferentes que está isolado num arquipélago no meio do Pacífico e que teve uma evolução distinta. No caso das aves europeias, os fringilídeos são todos granívoros, efetivamente. esta espécie, estavas a referir em termos taxonómicos, não é? Portanto, a classificação que inicialmente o Linnaeus lhe terá atribuído, mas eu, quando estava aqui a ler, a espécie já tinha ganho o nome de Cocotraustes
antes ainda de Linneu, alguns em 1555, por um naturalista suíço, Konrad Gessner. Sim, vamos ver. O Linneu não inventou os nomes, inventou alguns, outros não, os nomes científicos. Ele aproveitou muitos nomes latinos que já tinham sido propostos para as aves, um ou dois séculos antes, por diferentes naturalistas. O que o Linneu fez foi, de certa maneira, sistematizar e popularizar a nomenclatura. Ou, digamos, Nomeadamente a dito isto de questão uma da forma um bocadinho mais coloquial, ele pôs ordem naquilo, né? exatamente. Porque aquilo não estava muito ordenado. Portanto, mas ele aproveitou nomes que já vinham de trás, efetivamente, do Geisler e do Aldrovandus e de outros naturalistas anteriores a ele. Portanto, ele não é o autor dos nomes todos, mas como foi ele que estabeleceu o primeiro sistema natura em 1758, não há nomes com data anterior a essa. Portanto, ainda que haja trabalhos que os refiram, não há nomes anteriores a 1758, formalmente. Agora, o nome desta ave, cocotraustes, como já percebeste, é um tautónimo. E o Linneu, Exato. tanto quanto eu sei, pelo menos no caso das aves, não. Nos outros grupos animais não tenho a certeza, mas no caso das aves, o Linneu não criou tautónimos. Os tautónimos aparecem sempre mais tarde, por reclassificação. Então, o nome proposto pelo Linneu para o bico crossudo não era fringíl, ao contrário do que acontecia com os pardais e com os verdilhões e com os pintacilgos. No caso desta espécie, ele colocou no género Loxia, portanto, ele considerou-o próximo do cruzabico, talvez por ter um bico muito robusto e partir pinhões. Então, ele chamou-lhe Loxia cocotraustes, apesar de não ter o bico cruzado, mas ele considerou que era aparentado. Depois, entretanto, quando é que aparece o género cocotraustes? Aparece logo 2 anos depois, por mão do Brisson. O Brisson, que eu já falei anteriormente em algumas conversas, era um naturalista francês chamado Mathurin Jacques Brisson, que também se interessou muito pelo trabalho do Linneu. Portanto, a classificação dos animais foi um assunto que lhe interessou. Ele foi muito influenciado pelos trabalhos do Linneu e ele publicou um dos trabalhos mais famosos do Brisson, era um trabalho de 6 volumes chamado Ornithologie, foi publicado em 1760. Só que os nomes do Brisson, em muitos casos, não seguiam a classificação binomial proposta pelo Linneu. E por isso não são reconhecidos pela Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é a ICZN, que é quem valida os nomes científicos. No entanto, o Brisson introduziu uma data de géneros novos e esses géneros foram aproveitados pelo próprio Linneu quando faz a 12ª edição do Sistema Natura em 1766. Portanto, eles aparentemente teriam uma boa relação, embora o sistema que seguissem fosse ligeiramente diferente. O sistema do Linneu é que vingou, mas o próprio Linneu reconheceu mérito nos nomes que o Brisson propôs e aproveitou uma série deles, e no Sistema Natura de 1766 ele já, além de adicionar novas espécies, corrige o nome de outras. Portanto, resumindo, o Linneu chama esta ave Loxicocotraustes e o Brisson propõe o género Cocotraustes e então, por tautonímia, o nome desta espécie passa a ser mais tarde Cocotraustes. É assim um bocadinho esta história E e o que é penso que que esta ficou até coisa hoje. quer dizer, cocotraustes? Como? O que é que quer dizer cocotraustes? Cocotraustes também é um nome engraçado, porque Cocotraustes, deixa-me só verificar aqui para não me estar a enganar, porque é uma palavra composta também. Cocotraustes vem do grego, supostamente é uma ave não identificada, que é referida por um dos autores da Antiguidade, que é o Hesíquio de Alexandria, mas é uma palavra composta no grego, que é composta por cocos significa semente, e o traus, significa partir, ou esmagar. Portanto, isto significa que esmaga as sementes, ou como diríamos em português, trinca o pinhão, não é? É um bocadinho assim. A palavra Exato. significa um bocadinho isto, embora a semente aqui não seja necessariamente pinhão. Mas eles consomem outro tipo de sementes que também vão assim desfazendo e descascando, como é o caso das sementes de girassol, por exemplo, que eles também apreciam muito. Agora, diz-me uma coisa, esta é uma espécie que em Portugal, apesar de, se virmos a distribuição, praticamente correr aqui norte a sul do país com umas abertas, mas ele nidifica cá. Nidifica e não é raro.
Norte a sul, sim, mas no litoral norte e centro está praticamente ausente. Há muito poucos registros. E a Portanto, zona da Serra da Estrela também parece ser assim um vazio, não é? sim, mas isso é por causa da altitude e da escassez de habitat. Mas, portanto, é Uhum. assim, a sul do Tejo está presente em quase todo o lado, embora em densidades variáveis. A norte do Tejo está presente sobretudo na metade interior. E há certas zonas em que é razoavelmente frequente, como por exemplo no Douro Internacional, portanto em Trás-os-Montes, lá para cima para Miranda do Douro, é uma das zonas clássicas para a espécie. Outra zona típica também é o Vale do Sado, ali na zona de Alcácer do Sal e um bocado mais para baixo. Também em certas zonas do Vale do Guadiana ou da Serra Algarvia também tem. Tem na Beira Alta, ali mais junto à fronteira, no Planalto de Ribacoa, tem no Tejo Internacional, tem no Ribatejo, há em vários sítios. Não é uma ave que ocorre em densidades muito altas e não é uma ave muito fácil de dar com ela porque eles são muito discretos, não cantam, só dão assim uns estalinhos que fazem lembrar os estalinhos do pisco de peito ruivo, não cantam e, portanto, hum, é difícil. Aliás, daí um Eles, bocadinho a minha eles voam muito nas copas das árvores, não é? sim, mas vêm-se alimentar ao chão. Mas olha que eu digo-te, as vezes que eu até hoje os vi alimentar no chão assim a descoberto, assim de memória, eu acho que nunca mais voltei a ver um como daquela vez em Fátima. Portanto, foi um episódio que me marcou porque de facto não, acho que não se repetiu. Eu já voltei a ver bicos grossudos no chão, mas ou foi dentro de um abrigo, em que eu estava dentro do abrigo para fora e aí pronto, aí estou escondido, ou foi mais ao longe, estar a observá-los, eles estavam lá assim por trás de umas árvores, andavam no chão, mas se eu me aproximo eles imediatamente levantam. Mas claro, é muito assustadiça, não é? Mas por exemplo, recordo-me quando eu, nos anos 90, eu vivia uns tempos na Alemanha a seguir ao curso, ia lá dar umas voltas pela cidade, isto foi na Baviera, ia dar umas voltas pela cidade ao fim de semana e lembro-me que no inverno, quando as árvores estavam despidas de folhas, havia bandas de granívoros e houve uma ocasião em que eu estou a citar de memória, mas acho que houve um dia em que eu lá num jardim público vi para aí uns 30 bicos grossudos numa árvore. E eu sei, isto está referido na bibliografia, que eles no inverno podem formar bandos de algumas dezenas. Eu em Portugal nunca vi tantos juntos. É capaz de haver observações, eu não vi. Normalmente vejo grupinhos mais pequenos, um casal ou dois, com algumas crias, mas não sei se alguma vez vi mais de 10 juntos em Portugal. Mas é possível que apareça, atenção, não estou a dizer que não há. Mas na Alemanha cheguei a ver efetivamente grupos maiores no inverno. Quando olhamos aqui para o mapa no Atlas e olhamos para o mapa e comparamos este Atlas com o Atlas anterior, eu notei uma grande variabilidade nos locais onde há registros da espécie. Ou seja, temos aqui o mapa de comparação com muitos sítios em que tinha sido registado no Atlas anterior e que agora não aparece, mas também aparecem muitos, e até me dá a sensação, não andei a contar aqui as quadrículas, mas até me dá a sensação que há aqui mais quadrículas com novos registros no Atlas, no terceiro Atlas do que no segundo. Isto será reflexo de uma expansão da espécie? Há Ou... mais quadrículas, sim. Eu, por acaso, vi na página do Atlas que a tendência de distribuição era de aumento e eu olhei para o mapa, fiquei com dúvida e fui contar as bolinhas vermelhas e verdes. E vermelhas vi que eram 120 e verdes são um bocadinho mais. Verdes são as novas, eram para aí umas 140. Portanto, marginalmente aumentou. Embora, aparentemente, isto aumentou numas regiões e diminuiu noutras. Aquilo está um bocado por Pois, blocos. exato, exato. É difícil dizer, o que é que isto significa porque, aliás, eu comentei isto também a propósito do chapim de popa que falámos recentemente, onde aparentemente teria desaparecido de algumas zonas. O que eu disse foi, sendo isto uma ave muito discreta e difícil de detectar, eu julgo que a detectabilidade da espécie vai depender também, não só, mas também da experiência do observador. Se for uma pessoa que esteja habituada a localizar esta ave auditivamente, vai conseguir ver e detectar a espécie. Se for uma pessoa que não esteja habituada, pode facilmente deixar passar. E, portanto, não estou a dizer que é o único fator, atenção, pode haver aqui outros fatores em jogo e eu não tenho elementos para dizer se realmente houve toda esta expansão para estas zonas, nomeadamente no sul, que aqui aparecem com uma diminuição no norte, se isso tem a ver com alterações de habitat ou de clima,
ou se tem a ver com o esforço de observação. É difícil dizer, mas nestas aves muito discretas e difíceis de detectar, a qualidade, vamos dizer assim, a qualidade da amostra é um fator que não pode ser ignorado, porque é muito relevante no resultado final. Quando estamos a falar de aves comuns, como seja melros e pardais e andorinhas, isso não é tão relevante porque essas aves toda a gente as detecta. Quando são aves difíceis de detectar, normalmente isso faz a diferença. Mas pronto, não tenho mais elementos, estou apenas a especular um bocadinho, não quero estar aqui a fazer nenhum ajuizamento sem saber que outros fatores é que poderão estar por trás destas variações. Eu não me apercebi de nada em concreto nestas regiões que possam ter, que possa justificar isto, mas enfim, às vezes já as aves expandem-se sem que nós percebamos muitas exatamente porquê. Pelo que eu percebi, esta tendência de potencial aumento de efetivos desta espécie em Portugal, não li que em Inglaterra é o contrário. Acho que eles estão a enfrentar, foram colocados na lista vermelha, estão a enfrentar algumas ameaças, perda de habitat, etc, etc. É possível, eu confesso que não tive, agora enquanto preparava para esta conversa, não fui verificar a situação em Inglaterra. Mas, enfim, há vários casos de espécies que têm tendências diferentes entre o sul e o norte da Europa, por exemplo. Pode perfeitamente acontecer. E, aliás, eu agora, enquanto estava aqui a falar, consultei também o Atlas de Espanha e verifico que em Espanha houve uma grande expansão, quer na região centro-oeste, quer no nordeste, que é na Catalunha. Portanto, aparentemente, aquela tendência de aumento verificada em Portugal também se está a registrar em Espanha. Ou seja, com base nestes elementos e sem aprofundar mais a questão, a sensação que fica é eles poderão estar a diminuir a norte e aumentar a sul. Será mais uma daquelas espécies que se está a expandir para sul? Mistério, não é? Não sabemos, mas... Porque ela cá é residente, não é? Considerada residente. Mas atenção, isto voltamos sempre àquela questão que já falámos a propósito Sim, de uma sim. série de outras espécies supostamente residentes. O facto de ser residente não significa que seja sedentário. E o que se sabe é que chegam à Península Ibérica muitos bicos grossudos oriundos de outros países europeus. Portanto, há invernantes que vêm até cá, ok? E, portanto, e sabe-se isto porquê? Sabe-se isto porque há registros de aves anilhadas noutros países, que é normalmente assim que estas coisas são confirmadas. Sabe-se, por exemplo, de um trabalho já feito há cerca de 30 anos, que havia 31 bicos grossudos recuperados em Espanha com anilhas estrangeiras, dos quais 13 da Alemanha e depois vários dos Países Baixos, da Suíça, da República Checa e de França. Portanto, não é um ou dois. Quando é um ou dois, a gente ainda pode pensar que é um caso isolado ou que é um erro de registro. Mas quando são 30 e tal oriundos destes países, isso mostra que é um fenómeno regular, ainda que não seja uma chegada massiva, e sabe-se que, sobretudo na Catalunha, às vezes nas Baleares, aparecem em grande quantidade em certos invernos. E eu recordo-me que lá na Ria de Alvor, que eu já falei em conversas anteriores e que eu depois visitei regularmente, o bico grossudo era uma espécie invernante. Eles chegavam em outubro e iam-se embora em março. Se eram aves nacionais ou espanholas ou vindas de outros países europeus, a gente não sabe. Mas, portanto, embora a espécie esteja presente cá o ano todo, há sítios do país em que eles só aparecem na estação fria. E isso também sugere a existência de movimentos. Pois já falámos várias vezes que realmente nos passariformes há muita coisa que nós ainda não sabemos cá em Portugal e este não é exceção, não é? Não. Gonçalo, para não nos esticarmos demais, hoje vamos terminar a conversa Vamos por ficar por aqui e aqui, sim. deixar assim um gostinho para a Exato. E próxima entretanto ronda, vamos portanto, preparar a próxima espécie, não é verdade? exatamente. Até à próxima, Gonçalo, Até à muito próxima, obrigado Zé. e obrigado também a todos os que nos ouviram.